O sumidouro de carbono da Terra está falhando. Árvores e terra absorveram quase nenhum CO2 no ano passado. O sumidouro de carbono da natureza está falhando. O colapso repentino dos sumidouros de carbono não foi considerado nos modelos climáticos e pode acelerar rapidamente o aquecimento global. Roda a vinheta, que eu já volto. Canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo. O ciclo começa a cada dia ao cair da noite. Conforme a luz desaparece, bilhões de zooplânctons, crustáceos e outros organismos marinhos sobem à superfície do oceano para se alimentar de algas microscópicas, retornando às profundezas ao nascer do sol. Os resíduos desse frenesi, a maior migração de criaturas da Terra, afundam no fundo do oceano, removendo milhões de toneladas de carbono da atmosfera a cada ano. Essa atividade é um dos milhares de processos naturais que regulam o clima da Terra. Juntos, os oceanos, florestas, solos e outros sumidouros naturais de carbono do planeta absorvem cerca de metade de todas as emissões humanas. Mas à medida que a Terra esquenta, os cientistas estão cada vez mais preocupados que esses processos cruciais estejam falhando. Em 2023, o ano mais quente já registrado, descobertas preliminares de uma equipe internacional de pesquisadores mostraram que a quantidade de carbono absorvida pela Terra entrou em colapso temporário. O resultado final foi que florestas, plantas e solo, como uma categoria líquida, absorveram quase nenhum carbono. Também há sinais de alerta no mar. As geleiras da Groenlândia e as camadas de gelo do Ártico estão derretendo mais rápido do que o esperado, o que está interrompendo a corrente oceânica Gulf Stream e diminui a taxa de absorção de carbono pelos oceanos. Para o zooplâncton comedor de algas, o derretimento do gelo marinho está expondo-o a mais luz solar, uma mudança que os cientistas dizem que pode mantê-lo nas profundezas por mais tempo, interrompendo a migração vertical que armazena carbono no fundo do oceano. Abre aspas. Estamos vendo rachaduras na resiliência dos sistemas da Terra. Estamos vendo rachaduras enormes na Terra. Ecossistemas terrestres estão perdendo seu estoque de carbono e capacidade de absorção de carbono, mas os oceanos também estão mostrando sinais de instabilidade, disse Johan Rockström, diretor do Instituto Potsdam para a Pesquisa do Impacto Climático, em um evento na Semana do Clima de Nova York em setembro. Ele fala: a natureza até agora equilibrou o nosso abuso. Isso está chegando ao fim, nas suas palavras. A quebra do sumidouro de carbono terrestre em 2023 pode ser temporária. Sem as pressões da seca ou dos incêndios florestais, a Terra voltaria a absorver carbono novamente. Mas demonstra a fragilidade desses ecossistemas, com implicação massiva para a crise climática. Alcançar o net zero é impossível sem a natureza. Na ausência de tecnologia que possa remover o carbono atmosférico em larga escala, as vastas florestas, pastagens, turfeiras e oceanos da Terra são a única opção para absorver a poluição humana de carbono, que atingiu um recorde de 37,4 bilhões de toneladas em 2023. Pelo menos 118 países estão contando com a Terra para atingir metas climáticas nacionais. Mas o aumento das temperaturas, o aumento do clima extremo e as secas estão empurrando os ecossistemas para um território desconhecido. O tipo de colapso rápido do sumidouro de terra visto em 2023 não foi levado em consideração na maioria dos modelos climáticos. Se continuar, ele aumenta a perspectiva de aquecimento global rápido além do que esses modelos previram. Fomos acalmados, não conseguimos ver a crise. Nos últimos 12 mil anos, o clima da Terra existiu em um equilíbrio frágil. Seus padrões climáticos estáveis permitiram o desenvolvimento da agricultura moderna, que agora sustenta uma população de mais de 8 bilhões de pessoas. À medida que as emissões humanas aumentaram, a quantidade absorvida pela natureza também aumentou. Mas dióxido de carbono pode significar que as plantas crescem mais rápido, armazenando mais carbono. Mas esse equilíbrio está começando a mudar, impulsionado pelo aumento do calor. Abre aspas, este planeta estressado tem nos ajudado silenciosamente e nos permitido esconder nossa dívida debaixo do tapete, graças à biodiversidade, palavras do Rockström.
Estamos embalados em uma zona de conforto, não conseguimos realmente ver a crise, diz ele. Apenas uma grande floresta tropical, a Bacia do Congo, continua sendo um forte sumidouro de carbono que remove mais do que libera na atmosfera. Exacerbada pelos padrões climáticos do El Niño, desmatamento e aquecimento global, a bacia amazônica está passando por uma seca recorde, com os rios em seu nível mais baixo de todos os tempos. A expansão da agricultura transformou as florestas tropicais do sudeste da Ásia em uma fonte líquida de emissões nos últimos anos. As emissões do solo, que é o segundo maior estoque de carbono ativo depois dos oceanos, deve aumentar em até 40% até o final do século, se continuarem no ritmo atual, à medida que os solos se tornam mais secos e os micróbios se decompõem mais rapidamente. Tim Lenton, professor de mudança climática e ciência do sistema terrestre na Universidade de Exeter, fala, abre aspas, estamos vendo na biosfera algumas respostas surpreendentes que não são o que foi previsto, assim como estamos vendo no clima. Você tem que questionar até que ponto podemos confiar neles como sumidouros ou armazenadores de carbono, diz ele. Um artigo publicado em julho descobriu que, embora a quantidade total de carbono absorvida pelas florestas entre 1990 e 2019 tenha sido estável, ela variou substancialmente por região. As florestas boreais, lar de cerca de 1/3 de todo o carbono encontrado na Terra, que se estendem pela Rússia, Escandinávia, Canadá e Alasca, tiveram uma queda acentuada na quantidade de carbono que absorvem. Queda de mais de 1/3 devido a surtos de besouros relacionados à crise climática, incêndios e desmatamento para a madeira. Combinado com o declínio da resiliência da Amazônia e as condições de seca em partes dos trópicos, as condições quentes nas florestas do norte ajudaram a impulsionar o colapso do sumidouro de terra em 2023, causando um pico na taxa de carbono atmosférico. Os oceanos, o maior absorvedor de CO2 da natureza, absorvem 90% do aquecimento causado pelos combustíveis fósseis nas últimas décadas, impulsionando um aumento nas temperaturas do mar. Estudos também encontraram sinais de que isso está enfraquecendo o sumidouro de carbono do oceano. E nenhum dos modelos levou isso em consideração. O fluxo de carbono através da Terra e do oceano continua sendo uma das partes menos compreendidas da ciência climática, dizem os pesquisadores. Embora as emissões humanas sejam cada vez mais simples de medir, o grande número e a complexidade dos processos no mundo natural significam que há lacunas importantes em nossa compreensão. A tecnologia de satélite melhorou o monitoramento de florestas, turfeiras, permafrost e ciclos oceânicos, mas avaliações e previsões em relatórios internacionais frequentemente têm grandes margens de erro. Isso torna difícil prever como os sumidouros naturais de carbono do mundo se comportarão no futuro, e significa que muitos modelos não levam em consideração uma quebra repentina de múltiplos ecossistemas. Abre aspas, isso pode acontecer muito mais rápido, palavras do professor Andrew Watson, chefe do grupo de Ciências Marinhas e Atmosféricas da Universidade de Exeter. Ele segue, os cientistas do clima estão preocupados com a mudança climática não por causa das coisas que estão nos modelos, mas pelo conhecimento de que os modelos estão perdendo certas coisas. E o que acontece se os sumidouros naturais pararem de funcionar? As consequências para as metas climáticas são severas. Mesmo o enfraquecimento modesto das capacidades da natureza de absorver carbono significaria que o mundo teria que fazer cortes muito mais profundos nas emissões de gases de efeito estufa para atingir o zero líquido. O enfraquecimento dos sumidouros da Terra, que até agora tem sido regional, também tem efeito de cancelar o progresso das nações na descarbonização e o progresso em direção às metas climáticas, algo que está se mostrando uma luta para muitos países. Na Austrália, enormes perdas de carbono do solo devido ao calor extremo e à seca no vasto interior, conhecido como pastagens, provavelmente empurrarão sua meta climática para fora do alcance, se as emissões continuarem a aumentar, descobriu um estudo deste ano. Na Europa, França, Alemanha, República Tcheca e Suécia experimentaram declínios significativos na quantidade de carbono absorvido pela Terra, impulsionados por surtos de besouros da casca relacionados ao clima, seca e aumento da mortalidade de árvores.
A Finlândia, que tem a meta de neutralidade de carbono mais ambiciosa do mundo desenvolvido, viu seu outrora enorme sumidouro de terras desaparecer nos últimos anos, o que significa que, apesar de reduzir suas emissões em todos os setores em 43%, as emissões totais do país permaneceram inalteradas. Até agora, essas mudanças são regionais. Alguns países como China e Estados Unidos ainda não estão vivenciando tais declínios. Abre aspas, a questão dos sumidouros naturais nunca foi realmente pensada adequadamente nos campos político e governamental. Foi assumido que os sumidouros naturais sempre estarão conosco. A verdade é que não os entendemos realmente e não achamos que eles sempre estarão conosco. O que acontece se os sumidouros naturais nos quais eles confiam anteriormente pararem de funcionar porque o clima está mudando? Palavras de Watson. Nos últimos anos, várias estimativas foram publicadas sobre como o mundo poderia aumentar a quantidade de carbono que suas florestas e ecossistemas naturais absorvem. Mas muitos pesquisadores dizem que o verdadeiro desafio é proteger os sumidouros e estoques de carbono que já temos, interrompendo o desmatamento, cortando emissões e garantindo que eles sejam o mais saudável possível. Abre aspas, não deveríamos depender de florestas naturais para fazer o trabalho. Realmente temos que lidar com a grande questão. Emissões de combustíveis fósseis em todos os setores. Palavras do professor Pierre Friedlinstein, da Universidade de Exeter, que supervisiona os cálculos anuais do orçamento global de carbono. Sério que você chegou até aqui no fim desse vídeo? Deve ter gostado então, né? Deixa o like, se inscreva, compartilhe com os amigos. Assim o canal cresce e pode continuar trazendo esse trabalho de informação com credibilidade sempre e ela chegar também a mais pessoas. Estamos sempre aqui pesquisando informações novas para trazer aqui no canal para você. E caso goste da nossa forma de contar sempre as notícias com credibilidade, puder e quiser contribuir financeiramente para o nosso canal, nosso Pix também está aí na tela. Tem o QR Code e também a nossa chave, que é o e-mail. Você pode doar qualquer valor. Mande junto com os comentários do Pix a sua opinião, sugestão e eu falo de você no próximo vídeo. Quem sabe sua sugestão vira vídeo também aqui no nosso canal, né? Quer aprender a investir o seu dinheiro de verdade? Mais uma dica esperta do nosso canal para você. Vou deixar, tá aqui na tela, né? Vou deixar aqui no link na descrição. Clique nesse link que está em nosso site particular, leia o que está escrito lá e se você gostar do que vai ver, entre em contato conosco. Eu tenho certeza que você vai me agradecer no futuro, pois vai mudar drasticamente a sua vida financeira. É bom, né? Então, leia o que está nesse link e entre em contato conosco. Esse é o canal Viagem da Ariel, muito obrigado por ter assistido, um abraço e até uma próxima oportunidade. Lembre-se, a informação é o que nos move. Valeu, obrigado, um grande abraço. E até a próxima. Canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo. Canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo.